Acho que uma questão que ao longo da cobertura ontem chamou muita atenção e gerou muita dúvida do público é em torno de como a gente viu notícias, estudos trazendo muito sobre como a população de alta renda, no geral, no Brasil, historicamente, principalmente desde 2019, pagou sempre muito mais imposto do que a classe média, no caso do imposto de renda. Eu queria entender um pouquinho com a senhora como é que a gente chegou nesse desbalanço, né? A gente até conversava um pouquinho aqui antes do programa sobre como a tabela do imposto de renda em si foi pensada justamente para ter essa questão progressiva, mas a gente vê essa disparidade na ponta agora correndo atrás para ser corrigida. Em que ponto a gente pode ver essa virada na história do que foi pensado e do que virou a realidade tributária do país, doutora? Veja, o imposto sobre a renda é um imposto para fazer justiça fiscal, ou seja, obedecer à universalidade, todos pagam, a progressividade e a capacidade contributiva. Quem tem mais deve pagar mais. Então, essa é a realidade. E é isso que acontece, porque as pessoas físicas que recebem dividendos, elas vêm de empresas, e as empresas já são altamente tributadas mais do que todo mundo, inclusive os países europeus, Estados Unidos, ela tem uma alta tributação na pessoa jurídica e foi isentado os lucros, os dividendos, né, porque os lucros são tributados na pessoa jurídica, os dividendos distribuídos para a pessoa física. Acontece que no Brasil, como é um país subdesenvolvido e não tem tantas riquezas, optou-se por tributar mais o consumo do que a renda. Então, daí porque a renda não é muito tributada. Mas, especificamente com relação à pessoa física, a tabela do imposto sobre a renda ficou desde 2015 sem uma atualização correta. Daí houve uma defasagem com a inflação. O que é que acontece? Pessoas que não tinham efetivamente renda passaram a pagar mais imposto, porque renda, o conceito dela é o seguinte: é aquele plus, aquele valor a mais que você ganha além do necessário para a sobrevivência. Então, R$ 5.000 realmente, esse limite de isenção, faz justiça fiscal. Por quê? Porque isso é um valor necessário para um pai, uma mãe, dois filhos sobreviverem, gasto com educação, roupa, alimentação, saúde, etc. Daí essa defasagem, a tabela ficou sem correção e quem ganhava acima de 4 mil e poucos reais pagava apenas 27,5%. Só que os dividendos foram isentos porque as pessoas jurídicas já eram tributadas. E com isso criou-se essa distorção e chegamos no momento atual. Doutora, eu queria aproveitar também para a gente ter dos destaques aqui, começando pelo número que mais está sendo trazido e com muita alegria, inclusive, que é essa economia de cerca de R$ 300 por mês na conta da população que entra agora nessa faixa de isenção. Queria, na sua análise, quais foram os principais destaques do que a gente viu ontem sendo aprovado, se tem alguma questão que pode mudar agora no Senado e para o lado da população, quais são esses destaques em si, diretamente no bolso, que a senhora acha que foram mais bem pautados por essa discussão? O que falta e o que foi bem pautado? Eu acredito que o Senado vai aprovar rapidamente e, como já foi colocado, já está tudo combinado, inclusive o projeto de lei que veio do governo, ele foi pouco alterado na Câmara dos Deputados, porque tudo precisa estar aprovado antes do final do ano para que possa começar a vigorar ano que vem. Então, para a população, realmente vai sobrar 4 mil e poucos reais para quem ganha R$ 5.000, ou seja, até R$ 5.000, então, anualmente, não é? Mensalmente. Então, veja, vai ser um ganho para essa população, embora essa mesma população, quando declara, tinha a retenção do imposto de renda na fonte durante o ano, no ano seguinte ela tinha, por exemplo, despesas de educação, despesas de saúde, despesas com dependentes, e já não era tanto assim, ela já recebia de volta no ano seguinte. Agora está corrigindo que durante o próprio ano ela já vai ficar com esse dinheiro no bolso e isso vai sobrar para compras, etc. Pode ser que isso tenha injeção no mercado. É uma questão de justiça fiscal. Agora vem a outra ponta, o seguinte: qual é a repercussão disso na arrecadação? Prevê-se que mais ou menos 65% dos declarantes vão ficar isentos. Isso significa uma renúncia fiscal de 25, 30 bilhões, e ainda é interessante que não tem um número certo, mas é mais ou menos nessa faixa. Essa renúncia no caixa do governo vai precisar ser compensada. Daí que a compensação
foi tributar os super ricos, os chamados super ricos, quem ganha acima de R$ 5.000 por mês. Gostaria de alertar um ponto que só pegou quem é empresário, que tem o risco do negócio, que tem funcionários, que movimenta a atividade econômica. Mas, por exemplo, legislativo, executivo e judiciário têm valores que são pagos de penduricalhos acima de R$ 50.000 que não vão ser tributados. Então, veja, realmente o empresário foi o escolhido para pagar a conta. E aí você veja, a segurança do salário de quem ganha acima de R$ 50.000 e tem pessoas do executivo, legislativo e judiciário que recebem esses valores, eles não vão ser alcançados. O empresário é que movimenta a economia e é ele que vai pagar essa conta de acima de R$ 600.000 já vai R$ 600.000 anuais, ele já vai pagar e acima de 1.200.000 vai pagar mais 10%, com um limite de 34%, ou seja, não vai ser tão simples, mas vou tentar explicar para vocês. Se somado o que já pagou na pessoa jurídica e o que foi pago na pessoa física, ultrapassar 34%, ele não vai pagar os 10% completo, tá? Mas aí a gente fica com a seguinte questão: o micro e pequeno empresário vai ser alcançado, as pessoas do lucro presumido, fatura até 78 milhões, elas vão ser alcançadas com um peso grande, porque não houve um ajuste na pessoa jurídica. Para a pessoa física que ganha até R$ 5.000 vai ser isento, até 7.300 e poucos reais, ela vai ter uma redução, o que é uma injustiça. Por quê? Porque a classe média vai ser alcançada, continuar com a mesma tributação e indiretamente significa mais imposto. Por quê? Porque ela vai pagar na faixa de 27,5%. A tabela do imposto de renda era feita assim: até o valor de isenção, todas as outras faixas discutem. Então, indiretamente, essas pessoas não foram alcançadas e vai ter um aumento de tributo. Isso pode levar, inclusive, a uma judicialização, por conta de que um dos princípios que nós temos na Constituição é o princípio da igualdade. Então, as pessoas de classe média deveriam também ter um alcance dessa isenção. Dessa isenção, não, da redução maior, mas a conta a ser alcançada seria muito maior, ou seja, a renúncia fiscal seria grande. E aí o caixa realmente não teria. Só para você ver a distorção, enquanto nós temos 65% dos declarantes, mais de 20 milhões de pessoas vão ficar isentas, só para você ver a distorção entre faixas de ganho. Apenas 140 mil pessoas vão ser alcançadas com esse resultado. E aí a grande pergunta que fica é o seguinte: a arrecadação está compensada e o caixa do Tesouro está suprido ou vai precisar de mais aumentos? Você fala aqui, doutor, eu acho até interessante a gente entrar um pouquinho mais nessa questão das compensações, que foi justamente a discussão que politicamente trouxe muito embate, trouxe ali alguma questão mais emperrada, inclusive dentro da discussão da oposição, que colocou muito que a forma de compensação era problema do governo de resolver, chegou-se a falar até de ampliar a isenção para R$ 10.000. Como que a gente pode entender como é que eles chegaram nesse consenso do que foi apresentado nas questões de compensação? Tem alguma questão disso que pode mudar ou não no Senado? É suficiente isso que a gente está vendo nesse sentido? Só bem rapidinho para a gente fechar, a gente tem 2 minutinhos. A previsão deles era de que, com essa renúncia fiscal e a tributação dos mais ricos, teríamos uma arrecadação de 98 bilhões. Então, excederia 12 bilhões e já estão, inclusive, querendo destinar esse excesso. Na prática, a gente vai ver a partir do próximo ano, porque no próximo ano já começa a isenção de R$ 5.000 e só apenas em 2027, quando for apurado o lucro de 2026, é que vai ter a tributação, embora já possa haver tributação na fonte. Então, essa compensação, essa renúncia vai afetar estados, municípios, Distrito Federal, que recebem uma parte do imposto sobre a renda no fundo de participação. Então, pode ser que esses estados, os estados, Distrito Federal e município, eles tenham uma perda de arrecadação e aí vamos começar os conflitos apenas quando confirmar que a renúncia vai ser realmente compensada com 98 bi de arrecadação, é que nós poderemos ver. Se não,
vai ter que haver aumento em outras áreas e novos aumentos de tributo. Porque o problema do Brasil não é a arrecadação, é o gasto. Enquanto não tivermos uma correção do gasto público, saber onde gasta, como gasta e quanto gasta, é que nós teremos uma tributação justa e equilibrada.